Fala pessoal, estamos aqui em mais um WDC Talks. Meu nome é Hugo Luz, trabalho no time de produtos aqui da WDC e hoje eu trouxe para um bate-papo bem legal aqui o time da EasyVis Brasil, o Tal e o Wagner. A gente vai falar bastante aqui sobre uma solução que, no meu entendimento, é uma solução que principalmente os nossos amigos e clientes provedores estão buscando no mercado e ainda não encontraram. Então, para começar, vou iniciar aqui agradecendo a presença de vocês. Obrigado, Wagner. Obrigado, Tal, aí, por estarem aqui conosco. E eu gostaria, para a gente dar início aqui, que vocês se apresentassem um pouquinho da EasyVis. Vou começar aqui pelo Wagner. Apresenta para a galera aí, fala quem é o Wagner, o que, que você faz dentro da EasyVis. Legal. Obrigado pela presença, pessoal. Sou o Wagner Gomes, eu sou diretor comercial da parte de projetos da Exvis e é um prazer aqui com o nosso parceiro de longa data WDC trazer a oportunidade que vocês conheçam um produto que vai fazer toda a diferença no mercado, tá? Hoje estamos eu e o meu amigo Tal aqui. Isso. Oi, galera, tudo bem? Bom dia, sou Tal, né? Responsável de projeto aqui no Brasil, né? Antigamente trabalhava na China, mas como a empresa tem essa estratégia de, né, negócio aqui no Sim, Brasil para sim. projeto, eu sou agora responsável de projeto para expandir negócio de projeto e especialmente com os provedores. Temos uma solução que realmente o mercado procura. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, queria entender um pouco quem é a EasyVis, o que a EasyVis faz. Obviamente, a gente pode falar português aqui hoje, né, Tal? Você já é quase É, brasileiro. O que que a EasyVis faz? Quem é a EasyVis? Fala um pouquinho sobre a empresa EasyVis para gente. É. Emílio, como eu sou um chinês, né, e trabalhava no headquarter na China, no Emílio, eu fazia essa parte de introdução da Exvis. Certo. A Exvis, a gente era uma subsidiária, né, da Hikvision, desde ano 23, né, e depois no ano 2015, a Exvis já era uma empresa individual, né, Em 2015, e aí separou. separou, é individual. E no ano 2022, Ok. né, a Swiss já era uma empresa pública, já tem próprias Ah, é ações no listada. mercado, isso. Então, já foi IPO. Então, agora a gente já tem bastante, a gente foca na solução, além de, como o mercado sabe, né, que vende as câmeras Wi-Fi, câmeras sem fio, a gente também, nosso, ele fala, eh, foco também era solução de casa conectada, casa Certo. inteligente. Por isso que a gente tem esse produto, né, de câmera para fechadura, vídeo porteiro, roupa da limpeza e os sensores, né, inteligentes. Sim. Temos um portfólio muito completo. E temos uma nuvem, né, que faz todo esse, a gente fala de gerenciamento, né, e plataforma de nuvem. E que a Orange já tem mais de 40 milhões, né, usuários ativos mensalmente. 40 milhões. Isso. Então, Bastante, né? Muita gente. já temos quase uns 5.000 funcionários, né, mundialmente, na empresa. Então, já um dos pioneiros, né, e líderes no Muito mercado. legal. Isso. Cara, uma curiosidade aí pessoal, você fala português, né, muito bem, você mora no Brasil já há quanto tempo? Já moro aqui, já moro no São Paulo, né, já faz uns 2 anos. 2? Isso. Mas você aprendeu português aqui ou já estudava na China? Aprendo aqui mesmo. É. É bem rápido, porque a dificuldade imagina a gente querer aprender a Eu, tra falar eu mandarim, por trabalho eu exemplo. trabalho 14 anos com chinês e eu só sei falar cerveja em chinês e obrigado. Pois é, cara, parabéns, você fala muito bem português, viu. Obrigado, sobrevivendo. Tá certo, tá certo. Isso. Bom, vamos voltar aqui para o nosso foco, né. Eh, Quando vocês vieram conversar com a WDC, né, o primeiro contato aí foi comigo, vocês me apresentaram a solução e o que me chamou a atenção, do modelo, né, do pacote que a Exivis está nos apresentando, que me apresentou na ocasião, desculpem, foi o serviço que vocês, têm hoje acoplado à solução que vocês oferecem. Eu queria que vocês explicassem. A pergunta assim, quase começando pelo final. Qual o diferencial, por que que o provedor deve
ou pelo menos deveria escutar a EasyVis? Qual o diferencial, falando em serviço, da EasyVis perante os outros players aí do mercado que a gente tem oferecendo serviço de monitoramento com dispositivos baseados em Wi-Fi? Qual o diferencial, cara? Bom, o mais importante hoje é que nós percebemos no decorrer da nossa trajetória no Brasil, é que o importante era que tivéssemos uma receita recorrente, né? Ok, Tanto isso. para nós, Exevis, para nós Exevis, como para o provedor. Então a receita recorrente foi o que a força motriz dessa intenção de projeto. E o que seria algo que pudesse ser um serviço recorrente de uma parceria de câmeras junto com o provedor? O ideal seria, então, o armazenamento da nuvem. O ideal Certo. seria que a gente tivesse um super app, que o próprio provedor conseguisse centralizar todos os dispositivos, né? Então, a partir daí, surgiu a ideia de desenvolver algo que juntasse tudo isso num único local. Então a gente via que o mercado oferecia uma parte disso, oferecia câmera, outro oferecia o software, um terceiro oferecia tinha a Gravação. fechadura, o outro tinha a gravação, e às vezes o cliente final não tinha uma experiência de automação, de integração. Então ele tinha que ter um aplicativo para fechadura, um aplicativo para câmera, um aplicativo para o sistema de contas, então ele acabava ficando confuso. Então a gente trabalhou bastante nesses últimos anos, que a gente conseguiu deixar tudo isso num único lugar. Então o diferencial mesmo que eu posso dizer hoje sobre o nosso sistema de serviço de projeto é que hoje ele vai ter uma receita recorrente, um aplicativo próprio do provedor, e ele vai conseguir, dentro desse aplicativo, ter câmera, fechadura, num futuro, olho mágico, todos os produtos que a Isvis tiver junto com a WDC, ele vai conseguir colocar no próprio aplicativo. E lembrando, não é um aplicativo que eu só troco o logo, mudo a cor, pinto de amarelo, pinto de verde, conforme o provedor. É um aplicativo desenvolvido para a realidade desse provedor. Ah, legal. A gente desenvolve Não junto. tem um template pré-pronto para vocês ir lá, mudar o logo e a cor, e todo provedor tem o mesmo aplicativo com as mesmas funcionalidades. Não é isso que acontece, Não, né? a gente vai. Lógico, ele vai ter uma base parecida, porque Claro. ele tem que seguir o que é o aplicativo Exvis, que hoje já é totalmente funcional e testado. Mas ele é customizado junto com o provedor. Então a gente tem hoje a oportunidade de. O provedor quer integralizar aquela câmera junto com uma fechadura no futuro, para quando a fechadura for desbloqueada, a câmera automaticamente virar para a porta e verificar se a pessoa que está entrando, ela está entrando sozinha ou ela foi coagida, está entrando com algum bandido, com Sob algum coação, assaltante. certo. Então, tudo isso a gente consegue criar cenários. Então, hoje a gente consegue integrar todos os aplicativos, todos os dispositivos. Ah, legal. Essa parte do aplicativo, vou deixar aqui um pouco de lado rapidinho, já volto nela, mas o modelo, então, que a EasyVis trouxe, na verdade, assim, resumindo, o provedor vai usar da base de clientes dele que já consomem internet, e agora a ideia é que ele parta para um novo negócio que traga receita recorrente da mesma forma que é vender internet, né? Hoje, a gente sabe que vender internet já não está mais crescendo tanto, ninguém está montando tanta rede, abrindo cidade nova igual foi alguns anos atrás, né? Hoje, na verdade, a gente vê um cenário que, infelizmente, hoje o cenário rouba-monte, então o provedor, um oferece um preço menor que o outro, ou algum serviço extra, enfim, de streaming, enfim, e para pegar o cliente de algum assinante de outro provedor. Então, assim, a realidade só de vender internet já está um pouco estagnada, Está né? estagnado. E o que a EasyVis trouxe é um novo produto para o provedor vender para aquela base de clientes que ele já adquiriu durante esses anos. Por quê? É diferente, né? Igual você bem disse, diferente dos produtos que a gente vê no mercado até então, a gente não está aqui oferecendo câmera, não está oferecendo o dispositivo em si. É óbvio que o dispositivo faz parte do negócio, mas a gente não está ofertando a câmera em si, em si um serviço. Porque, igual você falou no início, há pouco, né? Você tinha um que oferecia a câmera,
aí o outro oferece a gravação em nuvem, aí tem um outro que oferece o robô aspirador, e aí o cliente ele precisa ficar usando, às vezes, 3, 4 aplicativos para poder ter acesso, né, a esses produtos, a esses dispositivos aí de automação residencial, vamos dizer assim. Então, no caso da EasyVis, o diferencial principal é a possibilidade, né, de integração da gravação na nuvem do provedor quando ele tiver. E o aplicativo tem a base, igual você falou, né? Vamos voltar agora na parte do aplicativo. O aplicativo tem a base. Essa base, o provedor ele consegue ir alimentando ela conforme a necessidade. Aí que eu vou te fazer uma pergunta, porque se fosse eu, talvez eu não conseguiria. É preciso que o provedor tenha um mega desenvolvedor, um desenvolvedor muito experiente para ir fazendo essas personalizações dentro do aplicativo? Precisa? Não? A EasyVis de alguma forma ajuda? Sim, Como que não, funciona? ótima pergunta. Hoje, a gente tem um sistema que a gente criou algumas etapas, né? Certo, A gente entende que é um processo novo para o provedor. Hoje, o ISP, o provedor, ele sabe muito bem vender internet, ele já é profissional nisso, certo. ele já sabe muito bem vender o serviço de streaming, etc. E a câmera muitos têm medo. Olha, eu vou entrar na parte de segurança agora, não é o meu negócio, eu sou da internet. Se eu for colocar segurança agora, como que vai ser isso? Já avisando para você, amigo provedor, é um caminho sem volta, tá? Uhum. Incluir segurança no É, pacote já é uma realidade e cedo ou tarde você vai ter que participar disso também. Então, porque hoje o serviço de câmera ele já entra no sistema de valor agregado. Então, você já consegue juntar isso no combo para o cliente. Então, o primeiro fator positivo é esse. Então, base reduzida de imposto já entra no combo. certo. Aí, como você bem falou, a câmera é só um meio. Você não vai ficar vendendo produto, senão você vai ficar concorrendo com marketplace, com online, e não é essa a ideia. Você vai vender serviço, serviço de armazenamento. Aí quando entra, fala assim, nuvem, armazenamento, muitos provedores eles falam, meu Deus, vou ter que contratar uma equipe gigante de desenvolvedores. Não é essa a ideia. Nós temos planos que começam desde o início com você utilizando a banda, o servidor da Exevis, a gente integrando isso para você, Certo. e a gente vai crescendo esse projeto conforme você for crescendo. Então, não necessariamente você precisa começar grande. Você só precisa começar. Então, começou com a gente, passou, tirou todas as dúvidas, marcou a reunião com o vendedor da WDC, a gente sanou as dúvidas, acertou a parte comercial, o time Exevis já começa o desenvolvimento. Óbvio, a gente precisa ter alguém técnico do seu lado, mas não um desenvolvedor. O técnico ele vai precisar liberar alguns acessos, abrir portas, nada que você já não faça hoje com o Sim. streaming, né? Que o provedor já não faça hoje com o streaming. A partir daí a gente vai crescendo. Então, começa no primeiro plano. Primeiro plano a gente está funcionando, já tem o aplicativo com nome, logo do seu provedor. Começou a coisa a caminhar, olha, eu quero agora ter o meu próprio servidor. Começa a desenvolver o seu servidor em paralelo. Quando estiver pronto, a gente migra. Então, não é algo que você precisa ter um investimento milionário para começar, De início, de né? início. Que é isso que pegava. Ele assusta, porque você tem que fazer um aporte muito grande por algo que você não tem conhecimento e você não sabe se vai dar certo. Então, nós criamos algo que o risco é muito baixo, é quase nulo, porque ele não vai ter um investimento alto, ele tem que ter os equipamentos. A WDC já tem um estoque bom disso para Sim. atendê-los, e vocês conhecem muito bem. A WDC como eu sempre falo, né? O fabricante somos nós. Nós somos bons em fabricar, mas somos péssimos em distribuir. Uhum. Por isso que a gente precisa de parceiros eficientes e fortes, como a WDC aqui. Na distribuição, eles são imbatíveis, né? Então, a ideia é que você não precisa fazer estoque gigante dessa câmera. Você pode ir comprando com a WDC sob demanda. Conforme o seu negócio for crescendo, você vai pegando mais material com a WDC. Então, o investimento inicial, além de ser baixo, não precisa também nenhum corpo técnico tão especializado, né? Sim, Legal. isso aqui eu vou ter um comentário, né? Aqui a Exivisa, a gente tem um time na China, né, que ajuda vocês essa parte de implementação, né? Por exemplo, como o Wagner falou, né? Esse, para a gente começar,
que é fácil, que você, por exemplo, se você não tem servidor local, ainda consegue fazer esse tipo de projeto com a gente, que às vezes consegue fornecer a nuvem da serviço, por exemplo, o servidor da serviço para que você vende esse serviço para seus assinantes, né? E a China tem um time de quase 800 pessoas, o 800 time pessoas. de nuvem, que faz acompanhando esse tipo de demanda no projeto de nuvem. Entendeu? Então, a gente tem um base forte. Na China também tem um base, a gente tem time técnico que está indo para o Brasil para ajudar essa implementação local também. É até um ponto importante. Primeiro, acho que são algumas perguntas em uma. Primeiro ponto, né? Como que seria o fluxo, né, do negócio até o provedor ter o próprio aplicativo dele e para aqueles maiores que já possuem data center, né, para ele também ter a gravação na nuvem integrada na nuvem dele. Primeira pergunta é essa, né? Qual é o fluxo? Quantos dias demoraria mais ou menos para a gente finalizar esse processo? E a parte do desenvolvedor da EasyVis, né? Eles estão na China, a língua nativa do Brasil é português, nem todo mundo fala inglês, mandarim muito menos. Mandarim ou chinês, fala lá. Para mandarim. Mandarim, né? Isso. Brincadeiras à parte. Isso é feito por algum aplicativo de mensagem, é feito sob reuniões, inclusive tem a questão do fuso horário, né? É feito por ligação, como que é feito, né? Então, eu queria fazer esses esclarecimentos. Primeiro ponto, O fluxo, né? o fluxo. Segundo, quantos dias mais ou menos demora para entregar o produto e a solução pronta. E a questão do suporte, né? Do desenvolvimento, como é feito e por onde. Tá, sobre o fluxo eu vou comentar, vou te explicar como funciona, e sobre essa parte de prazos e etc, o tal Sim. comenta essa Ok. parte. O fluxo é muito simples, Hugo. Primeiro passo, assiste esse vídeo até o fim. Tem bastante Começa por coisa, aí. tem bastante coisa que ainda Bem lembrado, cara. tá para Começa acontecer. por aí. Terminou esse vídeo, ligue imediatamente para sua vendedora ou para o seu vendedor aqui da WDC e agenda uma reunião. Essa reunião, algumas vezes é feita somente com o vendedor, ele já está treinado, mas caso haja necessidade, ou eu ou o tal também participamos dessa reunião online para tirar as dúvidas de vocês. Tiraram todas as dúvidas, está claro o projeto, a gente entendendo o que vocês precisam e vocês também conhecendo todas as necessidades e particularidades do projeto, acertou a parte comercial com a WDC, o projeto já começa ali. Nesse momento, a gente vai usar grupos de mensagem, né? A gente pode usar tanto o WhatsApp ou o WeChat, que é o Oficial da da China, para a gente criar um grupo técnico. Esse grupo técnico não tem problema, pode falar em português, porque em todos os grupos técnicos o tal participa, e o tal, como vocês viram, fala muito bem português, ele se encarrega de fazer a tradução Muito e bom. todo o Aqui processo. um comentário, temos técnico que fala português também, que está entrando aqui, então ele também acompanha esse projeto. Aqui no Brasil ele vai ficar. Ele vai viajar e fica aqui no Brasil também. Legal. E aqui, além disso, né, a gente tem todo documento, um template, né, que é um template para você preencher a tabela de a porta, né, qual a porta para liberar para serviço, né, qual a máquina, né, e assim para a gente já implementar, por exemplo, o nuvem local para você, né. E se for um tipo de você usa o nosso aplicativo customizado e mais o nuvem da serviço, então já é mais fácil, então não precisa mais implementação difícil. A gente já libera o nosso nuvem para você e você usa o nosso nuvem para gravar os vídeos para seus assinantes. Isso seria mais fácil. Tá. Essa é a parte bem simples, né? Então, a gente já tem todo o diagrama técnico, né? Então, a linguagem técnica ela é universal. Quando a gente monta esse grupo com a pessoa o técnico do provedor, e a gente manda todo o esquema técnico do que precisa, ele já faz a leitura e ele já consegue entender. Então, por mais que tenha a barreira da língua, a linguagem técnica ela é universal. Sim. Então, isso daí a gente já resolve. Geralmente, a linguagem técnica ela é baseada em inglês. né? Então, exatamente. Então, aquela leitura técnica ele já tem. Como o tal disse, se for
bem início, olha, eu quero começar no mais simples, ele não precisa fazer nada. Porque tudo isso daí, ele só vai abrir as portas para a gente direcionar. Ele precisa ter uma conta, eh, tanto no Google como na Apple, para poder subir os aplicativos para os clientes dele, isso ele já deve ter também. Então, é coisa bem simples. Legal. Agora, tal, qual que é o tempo aí que está demorando hoje? A gente evoluiu bastante nisso, né? É, o seguinte, né, que a gente desenvolveu bastante durante esse ano, né, e essa parte de implementação, parte técnica, né. Por exemplo, se for um cliente, né, no início, né, que já tem um passo de assinante boa, mas não tem servidor, aí ele queria mas ele queria vender nuvem com a câmera, né, incomodada para o cliente dele. E aí essa implementação aqui, assim que basicamente só customização no aplicativo, né. Certo. Mas para customização de aplicativo, aí tudo assim se aí às vezes passa para você uma lista de quais parte fazer customização, por exemplo, logo, o cor, o termo de Aí você serviço, passa essa lista, o passa provedor uma lista para o devolve. provedor, Devolve preenchido. Certo. provedor preenche, se ele precisa um dia só, passa para a gente, a gente faz essa agenda de desenvolvimento, assim como foi agendado, uma semana máximo já tem o aplicativo pronto. Ah, uma Entendeu? semana. Isso, 5 se dias. se 7 agendado, dias. 7. né? E se for cliente, né, que além de um aplicativo, ele também precisa de uma nuvem local, e aí a gente passa outra lista para você preencher a porta e máquina, e aí a gente faz geralmente implementação de nuvem no sua máquina e seu servidor local. E aí tudo é um pouco mais longo, aí umas 2 semanas, 3 semanas por aí. Entendido. Entendeu? E É que, na verdade, é pouco, né? É Não é muito muito. rápido. e além disso, né, aí eu tenho um comentário, né, antigamente o provedor preocupa que já tem serviço implementado, né, e como eu gerencia, né, essas câmeras, esses produtos dispositivos da casa inteligente, né, smart home, vendidos, né, às vezes também para cliente que não tem um sistema de integração, a gente passa um tipo de portal para ele fazer gerenciamento da câmera, por exemplo. Isso é importante. Entendeu? Desvínculo da câmera, né? Bloqueio da câmera e fazer ativação de câmera, ativação de armazenamento da nuvem da câmera e ver quantos dispositivos ativos, tudo pelo um portal. Aí também vai ter Isso é como se fosse. Na verdade, é assim, a gente vai. Isso. Um painel de controle que ele vai ter. Então, o provedor, olha, eu não tenho um RP, ou eu não quero integrar com o meu RP, com o meu sistema interno. Então, mesmo assim, a Exevis fornece um painel de controle. Esse painel de controle ele vai saber quantas câmeras e quantos dispositivos estão ativos, quantos não estão ativos. Caso o cliente não pague, ele consegue bloquear aquele serviço. Se o cliente cancelou, ele consegue desvincular essa câmera para enviar ela para outro assinante. Então, toda essa gestão ele consegue fazer nesse painel de controle. Certo. Ah, mas eu sou um provedor que eu já tenho o meu RP, eu não quero usar nada disso, porque senão eu vou ter que ter um outro trabalho. Não tem problema nenhum. Vocês integram. Nós temos toda a API aberta, que ele pode integrar com o RP dele e fazer tudo isso automaticamente. Direto pelo sistema dele. Já Pelo existe sistema aí. dele. Inclusive, algum cliente que já tem um próprio aplicativo, ele consegue usar o nosso documento de SDK e API para fazer a integração do nosso serviço no aplicativo dele também. Ah, os que Mas já aí têm aplicativo, precisa- vocês é, conseguem Porque fazer alguns já têm um integração também. aplicativo, Sim, claro. o que a gente está chamando hoje de super app. Ele já Isso. tem um aplicativo que ele já consegue, o usuário final já baixa a conta, já vê, já imprime o boleto, já vê se ele está em dia, já consegue ver quanto ele consumiu de banda e etc. E então ele já tem um aplicativo. E aí vocês conseguem a gente pôr consegue- Mas, às vezes não desenvolvem, né? Aí nesse passa caso a gente não documentação para desenvolve, ele, e porque eles- ele já tem um Ah, aplicativo. tudo bem, mas vocês vão passar. Tudo que for, todo o suporte, a integração, Isso. a gente abre, ele consegue integrar esse aplicativo com o nosso sistema. E aí o cliente conseguiria acessar as câmeras pelo mesmo aplicativo que ele já usa Que ele já para usa. baixar o boleto, por exemplo. Nesse Exatamente. caso, já é aquele provedor que já tem alguém de desenvolvimento. Porque se ele Claro. já tem um aplicativo, ele já Alguém tem já desenvolveu. alguém já desenvolveu. Sim. Então ele já não Isso. precisa do desenvolvimento. Sim. E aí ele não quer, toda a base, ele tem, sei lá, 10, 20 mil assinantes, ele não quer falar, olha, agora você precisa trocar de aplicativo. Então, para ele não ter esse desgaste com o usuário, vai aparecer uma nova aba lá, câmeras, por exemplo. Sim. Então ele está vendo conta, financeiro, etc., câmeras, ou casa inteligente.
clicou ali, a hora que ele clicar naquela aba, automaticamente por trás está funcionando o Certo. sistema Exevis. Que, ó, e, cara, eu acho que até já emenda aí no próximo, na minha próxima pergunta, porque quando a gente estava falando agora no início que a EasyViz veio para o Brasil agora, né, com essa solução completa, que é de fato oferecendo um novo serviço para o provedor, uma nova fonte de renda recorrente, que o provedor, através desse painel de controle, né, que vocês mencionaram há pouco, o provedor ele vai ter controle total, 100%, sobre os dispositivos que aquele cliente dele está usando dentro da residência. Então, exemplificando isso que eu estou falando, existe EasyViz no e-commerce. Você, seu cliente consegue comprar uma câmera da EasyViz no e-commerce. Mas, através desse nível de controle, de integração, desse painel de controle que a EasyViz vai oferecer, você, provedor, vai conseguir administrar o que aquele seu cliente tá subindo na rede. E já vou perguntar para vocês como que o provedor Tá. conseguiria fazer isso. Mas é importante você saber, provedor, que você vai conseguir ter um controle, entre aspas, ali na residência do cliente, em cima dos dispositivos que o cliente está comprando. Então, se você entregou dentro do seu plano 2 câmeras, uma câmera para o seu cliente, e aí ele decidiu ir no e-commerce e comprar uma a mais. Essa câmera que ele comprou por fora, pelo e-commerce, não vai funcionar no seu aplicativo, correto? Exatamente. Correto. Isso seria bom que eu vou fazer um comentário aqui, né? Que a gente vai lançar, né, no abril, né? Ok. Abril a gente lança esse portal Abril mês oficialmente. que vem. Isso. A mês que vem a gente vai Sim. lançar esse portal, né? Mas então, além disso, a gente tem esse outro parte de controle de dispositivos, como dispositivos exclusivos de provedor. Só esses dispositivos exclusivos de provedor conseguem subir no seu próprio aplicativo. Fora, por exemplo, como seria esse fluxo, né? Com o nosso parceiro WC, por exemplo, eh, passa Certo. umas câmeras para vocês, né? E aí vai ter uma lista de número de serial das câmeras, né, cadastrado. E aí o nosso parceiro WC vai me informar tal, ou vai ter 1000 câmeras com 1000 serial para esse provedor A. E aí eu, assim, recebo essa lista, já passa para o meu time do back-end, no nosso time do back-end, já faz um controle que consegue só esses dispositivos autorizados e saídos do WC para esse provedor A, consegue subir no aplicativo do provedor A. Fora, não consegue subir no aplicativo dele. Então, o fluxo seria, a gente comprou 100.000 câmeras com a Sim, EasyViz. 100 mil, 100 Vocês vão mil. me vender tudo serializado. Tudo serializado. Aí você vai passar essas câmeras, por exemplo, o provedor A resolveu comprar 500 câmeras. Isso. Você vai fazer a lista do que foi para esse provedor A e a gente vai fazer o vínculo dessas câmeras Exatamente. com o aplicativo do provedor A. Então, se o cliente comprar uma câmera fora, não pegou no Mercado Livre, pegou onde for, no e-commerce, não vai funcionar dentro do aplicativo. Isso. Não vai funcionar no serviço de nuvem que ele tem. Legal. Então, está totalmente resguardado. Então, e se ele também, o contrário também pode acontecer. Se ele pegar uma câmera que o provedor enviou e tentar usar essa câmera em outro sistema, ele também não vai conseguir. Essa câmera ela é vinculada ao aplicativo desse provedor. E a outra rede? Por exemplo, o cliente tem 2 casas, uma casa de veraneio e a casa que ele mora. Essa casa que ele mora é de um provedor A e a casa que ele de veraneio é do provedor B. Se ele decidir levar essa câmera que o provedor A entregou para ele, para usar na casa de veraneio, funciona? Na verdade funciona, porque ela vai estar vinculada ao aplicativo dele. A internet que está chegando independe. independe. Isso é muito bom, isso é uma ótima jogada. Alguns provedores falam: "Não, mas eu não quero que funcione na rede de outro". Eu acho bobeira, porque se às vezes você vai vender para por exemplo, um cliente que é um comércio. Hoje tem a maioria dos comércios
pequenos comerciantes de bairro estão aderindo a esse sistema de automonitoramento. Então ele mesmo detém a câmera, ele tem a fechadura e ele mesmo monitora a loja dele e etc. A partir do momento que ele faz isso, existe um dado mundial que é importante, Certo. que cada usuário hoje, ele tem de 3 a 5 câmeras. É, uma só talvez não cobra tamanho, depende do tamanho Não, da não casa, é claro. cobre. Então, quando ele compra a primeira, ele encontra a necessidade de pôr a segunda, a terceira e por aí vai. Quando o provedor libera que ele põe essa câmera em qualquer lugar, independente do meio físico, da internet que for utilizar, ele vai ganhando mais assinantes. Porque ele compra para a loja dele, aí ele fala, poxa, eu queria na minha casa. Só que às vezes a casa dele está num lugar que você, provedor, não atende, que a sua rede não está lá. E aí, para ele não ter que contratar um serviço de câmera de outro, você fornece as câmeras para ele. Porque ele compra com você e É, leva essas câmeras para lá. ele expande Ele a expande possibilidade de a negócio possibilidade de dele. negócio. É, E aí, ele tendo essa câmera na casa, ele começa a perceber que, poxa, eu poderia ter uma lá na praia, ou lá no interior. E aí ele vai comprar mais câmeras com você e levar lá, independente da internet que seja lá. Aí ele percebe que ele também pode a casa dos pais. Porque hoje, eu não sei se você sabe, um dos diferenciais, aquela pergunta que você fez logo no começo, qual o diferencial de vocês para outros, né? Tem muitas empresas que fornecem um serviço parecido com o nosso, mas é um serviço basicamente de stream, através de RTMP ou RTSP. Ou que seja, tá quase em desuso já está o quase em RTMP, desuso. né? Por quê? O que acontece? O aplicativo ele vai em um servidor, pega aquelas imagens que já foram gravadas e mostra no aplicativo. O aplicativo é como se fosse só para visualizar as imagens. Certo. Primeiro, a gente tem um delay grande, porque quem está gravando não é você, que não é o seu servidor. Então, entre gravar para um servidor, você ir lá, buscar essa imagem e trazer, já tem um delay considerável. Segundo, as câmeras hoje, ela tem muita tecnologia na borda. A própria câmera já tem alguns analíticos e já tem algumas coisas que você não consegue com RTMP, porque RTMP é só imagem gravada. Então, por exemplo, câmeras como essa daqui, que é uma câmera pan tilt, Certo. você consegue fazer a movimentação. A câmera ela pode girar assim, como ela pode girar assim. Se você tiver o que hoje é o comum do mercado, você só vai conseguir pegar a imagem que ela está nesse momento. Se ela estiver virada para a TV e você quiser filmar o restante do estúdio, você não consegue. Você não consegue fazer o É, controle disso. além disso, essa câmera, ó, tem um botãozinho aqui, ó, que você pode fazer um clique e iniciar uma ligação para celular. Aí uma função também desse dispositivo, que consegue nessa solução da EasyVis. E a Exatamente. gente tem analítico de interação de humano, que também consegue esse dentro de aplicativo, né? E tem visão colorida à noite, toda essa função da câmera, então Exatamente. consegue tudo Então no você, aplicativo. Legal. a gente está transformando você, provedor, num pedaço da Exevis. Eu não estou te dando só a imagem. De fato. E quando eu falei assim que ele pode mandar uma para casa dos pais, foi justamente isso pelo que o Tal falou. Esse botão que você está vendo aqui na câmera, hoje ele é um meio de comunicação. Então a câmera hoje ela deixou de ser somente segurança, ela virou conforto. Você consegue visualizar um pet, consegue visualizar uma criança, um idoso. Esse botão aqui ele é um botão de pânico. Então, por exemplo, uma câmera dessa ao lado da cama de um idoso. Se ele tiver um mal súbito, passar mal, até o celular é difícil para ele, alguma De coisa. fato, é. Se ele apertar esse botão aqui na câmera, que, ó, vou até virar aqui para o nosso amigo aqui, ó, esse botão aqui, automaticamente ele faz uma chamada para o aplicativo e para o aplicativo do tutor. Porque hoje as câmeras que você tem consegue conversar, ela só funciona de um lado. O aplicativo chama a câmera. Essa é a primeira câmera que a câmera chama o Chama o aplicativo aplicativo, também. Exatamente. Então toda a tecnologia que vier a acontecer nessas câmeras, você provedor vai ter. A gente vai ter, por exemplo, câmera de monitoramento de bebê, por exemplo, uma câmera de Como se fosse uma babá uma eletrônica. babá É, eletrônica. Se o bebê engasgar, né, aquele barulho do engasgo vai gerar uma notificação no aplicativo. sim, Câmera para idoso, se ela tiver movimento brusco, então o sim. idoso levantou da cama, teve um mal súbito, ficou todo caiu. Essa movimentação rápida pela câmera gera também um alerta no aplicativo. É. Então tudo isso você vai ter acesso. Por quê? Porque você tem o servidor integrado. Você não está em algum lugar no mundo buscando apenas imagem. Sim. Além falando sobre essa solução, né, técnico, né, é bom saber que a Exhibit tem um portfólio completo, né, que tem também todo esse portfólio completo consegue chegar no seu aplicativo.
né, câmera de home, tem câmera de 4G, câmera de solar, câmera PoE também, né? Que PoE também tem na SVIS, né? E fechadura, roupa da limpeza, óleo mágico, tem um portfólio bem completo. E Então, vai essa tudo no mesmo função, aplicativo, né? Tudo no tudo mesmo só um aplicativo. É É. essa a ideia, transformar num super app. O provedor vai ser... cada lançamento nosso, ele vai conseguir ter uma venda para o cliente. E automaticamente vai acontecer o quê? Acabou a guerra dele tocar de provedor a cada um ano por conta de 10, 8 reais a Sim, menos na de conta. fato. Porque hoje ele vai ter uma família de serviços e produtos. A internet ele nem vai fazer mais sentido para ele uma internet um pouco mais barata, porque já pensou ele perder todo esse conforto? Exatamente. Acabou, Exatamente. essa guerra acaba agora. Exatamente. Exatamente. O provedor que aderir ao negócio, de fato, ele vai fidelizar aquele cliente justamente por isso, porque o cliente vai ter câmera, ele vai ter um olho mágico, ele vai ter robô aspirador, tudo integrado dentro do aplicativo desse provedor. Então, às vezes, 5, 6, 8 reais não vai mais fazer Não vai diferença mais para fazer ele. diferença. Pensa num cenário assim, Hugo. Inclusive porque se o cara tem na casa dele 3 câmeras, um robô, uma fechadura e um olho mágico, por exemplo. Essas câmeras, se o outro provedor também for um cliente da EasyVis e da WDC, essas câmeras que esse provedor já entregou para ele, não vai subir no aplicativo do outro. Não, ele tem que Então devolver ele vai ter que tudo. devolver tudo, vai ter que trocar tudo aquilo que ele tem. Eu acho que não Perder vale. o armazenamento de novo e o Exatamente. histórico que ele tinha. Eu acho que não vale a pena. Não É vale. uma ótima oportunidade Não vale a pena. para fidelizar os clientes também. Pensa num cenário assim, Hugo. Vamos lá. Hoje a nossa vida é corrida, né? A gente está sempre Demais. marcando coisas e acaba o trânsito louco, a gente se atrasa, etc. Você marcou, sei lá, sua mãe, sua sogra, um parente, resolveu, olha, eu vou chegar 10 horas para te visitar. E você, por algum motivo, foi no mercado, se atrasou e a pessoa realmente chegou pontualmente às 10 horas, você não está em casa. Então, com o aplicativo hoje que o provedor vai ter, se ele tiver essa solução completa conosco, a hora que sua sogra, sua mãe tocar a campainha, automaticamente o vídeo porteiro, automaticamente vai chegar a mensagem no aplicativo do provedor. Ele vai conseguir abrir o portão. A pessoa entrou, já está dentro de casa, já está dentro do quintal. Chegou na porta, fechadura. Ele vai conseguir gerar um código temporário e a pessoa vai desbloquear a fechadura. E Ele vai conseguir entrar. clica Isso na é muito porta. bom para Airbnb. Para Airbnb. Aí ele fala assim, puxa, eu demorei e eu não limpei a casa, tá sujo. Ele vai acionar o robô de limpeza para fazer uma limpeza. Ou seja, a sua visita vai Sim. chegar sem você estar lá e a casa ainda vai estar limpa. É óbvio, apesar, né, que a gente vê algumas reportagens, é óbvio que Airbnb não pode pôr câmera dentro da casa. Dentro não pode. Mas, falando em inteligência artificial, vocês têm câmeras que fazem cruzamento de linha ou contagem de pessoas, por exemplo, no portfólio? Que é importante. Imagina se um Airbnb ele tem uma fechadura, ele vai e gera uma senha por X dias, né? Que obviamente vai coincidir com o tempo de locação. E ele põe uma câmera Externa. Sim. na porta. Com detecção de corpo humano. Isso. E aí ele vai saber, porque às vezes a pessoa fala que vai 4 e vão 10 pessoas. E aí a pessoa vai saber quantas pessoas entraram, quando entraram, né? Toda vez que ele desbloquear, você pode criar uma rotina que toda vez que ele desbloquear integrar com a câmera. A câmera começa a gravar. Isso aí. E vai enviando para a nuvem e vai enviando notificações para o dono do Airbnb. Então, a partir do momento que alguém desbloqueou, ele alugou, sei lá, para 4 pessoas. Então, ele desbloqueou, entraram 4 pessoas. Passou 15 minutos, entrou mais 5. Ele já está sabendo que não saiu aquelas 4, entrou 5. Já tem 9, lá já tem coisa errada. Óbvio, ele não faz a contagem, identificação de rosto, aí, porque aí são outros algoritmos que a gente vai ficar para um outro podcast. Ok. Que aí já são sobre inteligência, claro. já são inteligências artificiais, Certo. que a gente vai implantar em breve. Eu espero ter o convite para um podcast no Sem futuro, dúvida, para a claro. gente falar sobre isso. Já está convidado. Mas existe realmente a possibilidade dele conseguir fazer esse monitoramento da parte externa. Então, desbloqueou a fechadura, a câmera automaticamente começa a gravar.
Ou Certo. chegou, se aproximou a pessoa, começa a gravar. Então Sim. você tem É, várias possibilidades. Aqui na China, como a gente talvez no futuro vai ter outro podcast, né, sobre IA, né, mas só estamos chamando aqui, não? Na China, a Exvis, como a Exvis tem uns 40 milhões de usuários ativos, né, mensalmente, né? Na China tem uma parte grande, né? E na China, é o seguinte, e no aplicativo Exvis, você já tem inteligência, um serviço agregado, talvez um bom para o provedor. Por exemplo, você já tem o seu próprio aplicativo, e você já tem a nuvem serviço implementado, né, no seu local, né, nuvem híbrido, a gente fala. E aí a gente implementa um serviço de algoritmo dentro do seu nuvem, como a China faz, que consegue na China o aplicativo serviço já tem um serviço agregado que o cliente paga um valor adicional para possuir uma função de IA, por exemplo, caída de pessoa, uma idoso caiu. Você consegue gerar um legal, aviso para qualquer câmera de serviço, consegue. É, Aí legal. seria porque aí não é, tá, é uma coisa que não tá no hardware. isso, não da hardware, lá Ela tá não no tá, ela não nuvem. tá na borda. É, Ela já tá na nuvem. Já é isso, um serviço é, de inteligência artificial por isso. trás. Então tem muitas coisas aí para Sim, sim. comércio, mapa de calor. Isso vai ficar para um outro podcast. Não, O claro, assunto é claro, longo. claro. Mas sobre a nuvem, acho que esqueci um detalhe importante aqui, né? Por exemplo, nosso nuvem, como você vai ter aplicativo, que não grava 24 horas, que só grava quando tem movimento. É, Né? isso é Aí isso é importante, né? importante. Aproveitar para agradecer de novo, tal. Ele me deu uma câmera dessa aqui em fevereiro, eu acho, em janeiro, não lembro exatamente. E também sou filho de Deus, né? No carnaval fui viajar um pouco É, e eu não tinha, né? Eu tinha deixado guardada lá em casa. E aí eu fui viajar, eu falei, poxa, lembrei da câmera, falei, vou instalar. Baixei o aplicativo da EasyVis, porque não está vinculado ao provedor da minha internet lá de casa. Baixei o aplicativo da EasyVis, cara, li o QR Code, tá funcionando ao vivo. E minha casa ficou vazia por uns dias, né? E durante meu período que eu estava fora, foi uma pessoa lá em casa. Eu já tenho uma fechadura eletrônica também, né? Então eu fiz. A minha fechadura não tem a opção de eu enviar uma senha temporária, mas a pessoa. Na verdade, foi minha mãe. Ela foi lá, ela tem a senha de casa, é claro. A partir do momento que ela abriu a porta, a câmera começou a gravar. E aí é uma surpresa boa, porque eu não sabia que a câmera ela te dá 7 dias de gravação de teste, né? E aí eu estava lá no lugar para onde eu fui viajar e eu acessei, né? Recebi uma Notificação. notificação, olhei, aí eu vi minha mãe entrando pelo aplicativo da Exhibis. Cara, consegui movimentar a câmera, como você estava falando há pouco. Brinquei com ela pelo áudio, sim, né? Aham, sim, sim. Falei, ó, tô te aham. vendo, É, cuidado. Cara, é assim, é muito legal. A é, experiência, ela é muito boa. Eu, particularmente, não só trabalho com tecnologia, como eu também consumo muito. Eu gosto bastante, né, de tecnologia. E, cara, a minha experiência, falando pessoalmente mesmo, a minha experiência com produtos e vídeos, com aplicativos e vídeos foi muito boa. É Que bom. muito fluido. Você mexer na tela para poder movimentar a lente, né? A posição da câmera, porque é esse modelo aqui, ele é pan tilt. Eu particularmente gostei E a demais. ideia é essa, né, Hugo? Porque, por exemplo, hoje o que consome muito a receita dos provedores é o deslocamento técnico, né? Sim, Ter que enviar o técnico na casa do cliente. Então, são duas coisas importantes. Primeiro, um produto de qualidade que o RMA é baixíssimo, defeito quase zero. Isso já é importante porque, a partir do momento que você instala um produto na casa do cliente, você é responsável por ele. é, Então, se aquele produto der defeito ou qualquer instabilidade e você tiver que enviar um técnico, ou seja, a margem já começa a ficar reduzida. certo. Então, qualidade do produto é o principal. Isso nós temos. E a facilidade de instalação. Porque se cada produto novo que ele comprar, quando ele comprar uma câmera dessa com você a primeira vez, você pode mandar o técnico instalar, deixar tudo certo. Se ele comprar a segunda e a terceira, que ele vai fazer isso, você não precisa cada câmera que ele comprar, cada dispositivo, você mandar o técnico. Porque é só tirar da caixa, você mesmo viu, É, escaneou e está bem simples. funcionando. Então, quer dizer, você já reduziu a quantidade de idas do técnico até aquela residência. A fechadura eletrônica, a gente está até com a Carol aqui, depois eu vou pedir para a Carol se apresentar. A Carol ela está criando uma base de instaladores também. Se você é instalador também, estiver vendo esse vídeo, procura a Carol, porque a gente está credenciando
instaladores Que legal. e treinando esses instaladores para que ele possa ajudar na instalação dessa fechadura também. Então, todo esse processo, porque o restante dos produtos é só pôr na tomada e É, a escanear. fechadura, É claro, plug né? and Por play. A conta fechadura Pronto precisa plug de and uma play. precisa, instalação. obviamente, porque É. furação Furação e o campo porta, diferente, tamanho, etc. Mas o restante a dos espessura da produtos, porta, né? o Enfim, restante dos né? produtos é Eu desnecessário. mesmo instalo uma fechadura, uma câmera e um óleo marca no meu apartamento. Aí fica muito simples. E então, acho que por tudo aí, da EasyVis, Easy Home, é uma easy solution, né? Uma solução mais fácil para que se joga, para Ah, se legal. mexe, né? O Por isso Easy é chama de Easy. É, EasyVis. Easy é de Easy Easy Vision. Vision. É, De Easy fácil. Vision. Visão fácil. Visão Legal. fácil. Aí sobre essa função de um evento, né? Tanto para o usuário final, ele recebe só os eventos. Não precisa procurar 24 horas o vídeo onde fica. É. Além disso, que para o provedor que implementou a nuvem com a gente, é bom para ele também. Porque Economiza aí banda, né? Banda e armazenamento. É isso. Exato. Ele não armazena 24 horas, ele armazena só o horário, 8 segundos de cada clipe, né? Que foi ativar o evento, né? E a nossa câmera, a maioria das vezes, já tem tecnologia de H265, né? E essa tecnologia Compressão de vídeo, né? o provedor consegue salvar 50% de banda e 50% de espaço. É. E aí, então, chegou uma resumo que nosso serviço de armazenamento é uns 30, 40% do espaço de armazenamento no nuvem local, geral no Brasil. É por isso que a gente tem câmeras a bateria hoje, painel solar, vamos sim. supor. Se você é um provedor que atende muito área rural e etc. Hoje a gente tem câmeras que você consegue colocar em qualquer lugar, porque ela tem painel solar, bateria e 4G, o painel solar, bateria e Wi-Fi, e ela, com essa otimização, ela usa pouca energia e pouca banda, justamente para salvar os recursos do provedor. Então você consegue colocar uma câmera na árvore E não estressa muito a bateria e também, não né? estressa muito a bateria. Porque ela só grava quando tiver o evento, e não é qualquer evento, você pode pôr, por exemplo, como detecção de corpo humano. Então, se passou um gato, um cachorro, um passarinho, ela tá lá parada, não tá gravando. Chegou uma pessoa, ela começa a gravar. A gente também tem com detecção de veículo. Ela identifica se é um veículo ou uma pessoa, e aí que ela começa a gravar. Fora isso, ela não grava mais. E se a pessoa quiser usar a câmera para vigiar o pet, dá para inserir que ela reconheça ser humano e qualquer coisa que passar na frente, por exemplo? Sim, você pode colocar para ela reconhecer o movimento em si e mexer na sensibilidade. Ou seja, se balançar uma cortina, ela não grava, mas se o cachorro passar, ela grava. Você pode também marcar a área. Então, eu não preciso que algo que esteja no alto, se eu tenho um cachorro, siga. Então, só o que tiver na linha do chão ou Ela do tem sofá. auto-track também. Tem o auto-tracking. E aí ela começa a seguir esse animal durante todo o Passou percurso. ali naquela região, Passou pra naquela onde ele região, for, ela tá vai acompanhando seguindo. sozinha Vai e gravando. Exatamente. E falando em gravação, as câmeras da EasyVis, ela vem com slot, né, para micro SD card. Nesse caso da câmera, que é a que o Tal me deu, ela fica aqui embaixo da tela, tem um slotzinho para micro SD card aqui. Desde que seja, né, o micro SD card de procedência, que não seja falsificado e seja classe 10, que na verdade é o mais convencional, o cliente também pode ter a opção de gravar através do micro SD. Né? Exato. A gente tem os nossos cartões, mas qualquer cartão de boa procedência classe 10 vai funcionar. Algumas câmeras até 256 e as câmeras novas já 512, cartão até de 512. A vantagem do cartão é que se tiver uma manutenção na rede, tiver sem Wi-Fi naquele momento, Acabou a energia. o que ela vai fazer? Ela vai gravar no cartão. Ela gravando no cartão. Quando voltar à internet, automaticamente ela sincroniza a nuvem com o cartão. As câmeras a bateria, acabou a energia, Isso, a bateria, ela claro. continua gravando no cartão. Voltou a energia, voltou a internet, ela sincroniza com a nuvem. Então, é uma segurança a mais. Então, geralmente, a gente utiliza... Quem é comércio, é bom fazer isso. Então, você pode, provedor, criar pacotes 7 dias na nuvem mais cartão, porque é mais uma fonte de renda. Porque se você já entregar, vender com o cartão, você já consegue também monetizar em cima do cartão. Porque se você deixar 2 riscos. Primeiro, ele vai comprar isso fora, o risco é de não funcionar e ele achar que o problema é na câmera e você ter que mandar um técnico lá para resolver.
E o segundo risco é que ele vai pôr um cartão ali, não vai conseguir fazer funcionar e vai estragar a câmera, você pode ter a câmera danificada. Então, a vantagem é ganhar dinheiro com o cartão também e evitar problema com instalação. Porque o que acontece, né? Principalmente para o negócio, né? Para o B2B, por que é importante talvez ter o cartão, né? Na minha opinião, porque se infelizmente acontecer algum tipo de coação, né? Algum assalto, enfim, não sei, o, a pessoa lá pode ir lá e retirar o micro SD card para não ter imagem gravada, mas Já está na tem o nuvem. backup da nuvem. Perfeito. E, igual você estava falando há pouco, o contrário também acontece, né? E, Acontecer algum tipo de e problema, olha que legal. Por exemplo, se ele tirar o SD card da câmera e tentar colocar num computador, ele não vai ver nada. É tudo ah, encriptado. Ninguém vai isso é ter acesso, legal. ninguém vai ter acesso a essas As imagens. imagens. E vamos supor, ele tem uma câmera dessa, uma C1C. Ele tá com um cartão aqui. Se ele tirar o cartão dessa C1C, colocar em outra câmera C1C também não vai ver. O cartão ele fica vinculado à câmera que ele foi colocado a primeira vez. A partir Se dali, ele colocar em outra câmera, automaticamente ele vai pedir para formatar. Então você não então vai você conseguir. vai perder tudo que Isso, tá lá dentro. exatamente. É. E, cara, falando em assalto, acho que eu vou voltar aqui há um tempo atrás que a gente estava falando há pouco. Lá da parte da administração das câmeras ativadas na casa do cliente. Uma pessoa entrou na casa do cliente, foi lá e roubou a câmera porque ele achou bonita e falou, vou levar para mim. Se ele quiser subir na rede de outro provedor, ele vai conseguir se o cliente não avisar que aquela determinada câmera foi roubada. Não, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Não, quando a gente fez aquela ideia agora em abril que a gente vai fazer esse sistema, quando esse serial vai estar vinculado àquele provedor, aquela câmera não vai funcionar em outro lugar. Ela tá vinculada a ele. Ela fica Não, anulada. mas aí eu tô falando quando a gente voltando a falar da questão do provedor, do cliente que tem uma casa da praia e o pai dele lá, que Perfeito. o pai dele tem uma rede e a casa da praia dele tem outra rede. Sim. Vai subir. Ele Vai subir na conseguir. rede. Na rede. Mas mas aí ele vai precisar entrar no aplicativo e configurar o Wi-Fi do local. Você É primeiro verdade, desvincular porque que não vai ela funcionar. só vai funcionar se for Dentro do dentro do aplicativo. aplicativo do provedor, é E assim, Tá verdade. Tá totalmente seguro, virou amarrou. um peso de papel. Não serve pra nada. E essa câmera é vinculada com uma conta, já é vinculada, que não consegue, por exemplo, já foi vinculada na conta de Hugo, que não consegue, se eu pego, não consegue subir na minha conta. Entendeu? Nem no aplicativo da EasyVis. Nem Nem no no aplicativo da Porque EasyVis. já está vinculado na sua conta. Essa por câmera isso, morreu. cara, morreu. Pode Por jogar isso, fora. EasyVis, jogar a gente tem um monte de certificado de segurança de dados, mundialmente. A gente possui todos mais, o nível de segurança de dados para a EasyVis é muito importante. Como a Legal. gente é uma empresa pública, a gente já tem um pouco mais desse tipo. E falando em aplicativo, aproveitando que a gente está falando aqui em aplicativo, em segurança, em vinculação de dispositivo, enfim. A gente tem essas duas câmeras que estão aqui na mesa, não sei se dá para ver, vou levantá-las. E mais algumas outras. Essas câmeras vão ser instaladas aqui no nosso showroom, né, WDC. Inclusive, fica um convite para quem não conhece, vir conhecer aqui o nosso showroom, que é chamado de WDC Experience Center. Nós vamos instalar algumas dessas câmeras da EasyVis aqui. E a EasyVis vai desenvolver um aplicativo para WDC, onde todos os vendedores vão ter acesso e vão poder, quando a gente estiver aí visitando vocês vão poder ter acesso ao aplicativo, ao que é a EasyVis, como que acessa a gravação. É hiper simples, né? Exemplo, eu estava falando um pouco da minha experiência pessoal. E aí eu acho que é importante dizer também, tem limite de acesso, de download de aplicativo? Por exemplo, uma família de 2, Não 3, tem 10 limite. pessoas. Não tem limite. Todo mundo vai poder ter acesso às Aplicativo imagens de EasyVis, gravação e aplicativo. Vai ser o master, né? O aplicativo que vai estar vinculado. E esse daí vai compartilhar os acessos com todos os outros. 50. Até 50 Até 50. compartilham. Até 50 Mas o pessoas. arquivo próprio não tem Muito limite. maior, né? Não tem limite de quantos. Você pode subir 1000 câmeras no seu aplicativo até. Não tem limite. Você consegue subir quantos quantidade de câmera no seu próprio aplicativo.
Tá, mas até 50 pessoas, Pode ver na mesma câmera. Mas aí desde que o master Compartilha. compartilhe. Mas isso aí compartilha. Tô falando Legal, legal. acesso no arquivo dele próprio. De quantas câmeras consegue subir no arquivo dele, não tem limite. Agora, vou entrando um pouquinho mais aí no tema comercial, né, que eu acho que é importantíssimo também para o provedor saber. A EasyVis hoje tem fábrica no Brasil, vocês estão fabricando em Manaus os produtos, Isso. então a gente não teria problema com disponibilidade de produtos, né? E, por exemplo, como o Wagner bem disse, a WDC já possui estoque dos principais produtos EasyVis, né? Já temos a pronta entrega, mas, eventualmente, ou num tema hipotético, eu não tenho o produto. Quanto tempo O pessoal vai ver esse vídeo, vai comprar bastante e você vai vai falar assim, acabar? vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Aí você vai Quanto falar, Wagner, tempo? pelo amor de Deus, vendi tudo. Preciso urgente de câmeras. A hora que você colocar o pedido, em até 8 dias está no seu estoque novamente. 8 dias. 8 dias. Das câmeras fabricadas em Cara, é Manaus. muito rápido. É muito rápido. E isso é uma das vantagens, além das vantagens fiscais, claro, né? Isso é uma vantagem muito legal, porque passa uma segurança. E o provedor não precisa comprar um monte, né? Ele não precisa Exato. ter um estoque maior, ele pode usar a WDC como estoque. É uma cadeia. Você falou que vocês são muito bons em fabricar, É isso. e está comprovado. 8 dias para poder fabricar é rápido, então vocês são bons em fabricar. A WDC é muito boa em distribuir, então parte da nossa tarefa é manter um certo nível de estoque. E o provedor não precisa fazer estoque porque deixa com a WDC. Quem sabe distribuir e fazer estoque somos nós. É Então, isso aí. vocês podem usar do nosso estoque como segurança adicional que a EasyVis vai entregar para a WDC em até 8 dias algum eventual produto que eu não tenha estocado ali, enfim, por N motivos, pode acontecer. Mas creio que 8 dias é um prazo hiper aceitável, é muito rápido mesmo, né? Sim, sim. É bem rápido. E ele tem a segurança de que todo esse produto, tudo com nossa fábrica com ISO, gestão de qualidade, o nosso suporte RMA é muito baixo, né? Todo problema A que ele garantia é tiver, de um ano. a garantia de um De um ano. ano. Todo problema que ele tiver com câmera, ele vai tratar direto com a WDC. A WDC vai fazer, dentro desse um ano, a troca expressa. Então, vai fazer a troca com ele rapidamente, porque o importante é que o usuário final não fique sem o produto. Então, eventualmente, aconteceu algum defeito na câmera, o provedor troca essa câmera para o usuário final, para ele não ficar desassistido, é o primeiro passo. A satisfação do cliente final. A partir daí, a gente segue a cadeia. Ele trocou para o usuário final, pegou essa câmera, trocou com a WDC vai trocar com a fábrica e está tudo resolvido. Então, quer dizer, sem burocracia. Não precisa pegar aquela câmera, mandar para um departamento técnico que vai avaliar da EasyVis mais 30 dias. Não, troca para o cliente final, porque a experiência do cliente final é a mais importante. Então, Legal. deu problema, já troca. Dali para trás, a gente está dentro cara, do um ano. A WDC sempre vai ter produto, né? Sempre vai ter produto. A gente, por exemplo, vamos fazer um comparativo aí com ONU, né? Roteador. A WDC sempre tem. Então, se deu problema, está acontecendo algum tipo de defeito, infelizmente, pode acontecer. Um produto eletrônico, às vezes acontece. Mesmo o RMA sendo baixo, mas não se preocupe, a WDC vai ter estoque, então a gente vai fazer a troca expressa, como o Wagner vem mencionando, você não vai ficar desassistido. Então, essa é uma vantagem de ter uma fábrica em território brasileiro, porque isso talvez não seria possível, pelo menos não com essa agilidade, se a gente tivesse que importar da China. Exatamente. Porque mesmo vindo aéreo, pode ser que leve até uns 60 dias aí, mais ou menos. Exatamente. Então, ter na fábrica local aqui já ajuda bastante. A gente está chegando ao fim aí do nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, cara, eu queria agradecer vocês aí pela presença. O Wagner, sei que você, se não quiser te achar, é só ir na sua casa. Você viaja muito, né? Todo dia que eu falo com você, você está num lugar diferente. O Tal não é diferente também, está bastante aí visitando o provedor, fazendo visita e trabalhando, e é China, e manda mensagem 4 horas da manhã. É assim que é a vida, né? Mas é importante passar um recado aqui para você, provedor. Se você se interessou por esse negócio, primeiro ponto, liga para o seu vendedor, para o vendedor que te atende, imediatamente. Eu, o Wagner,
o tal. Estamos todos à disposição. Provavelmente nós vamos entrar nessa chamada, nessa reunião. Eventualmente a gente vai visitá-los também, não tem problema algum. Estamos aqui para isso, inclusive. Mas é importante, estamos chegando próximo à Brint e a WDC, como todos os anos, né? Nós vamos estar lá. E a Exivis esse ano vai estar conosco, trazendo todas as novidades e toda a linha de produto lá em exposição. Então lá vai ser uma ótima oportunidade para que vocês consigam ter acesso e tirar todas as dúvidas do âmbito técnico, comercial. Na Brint, muito provavelmente você vai estar presente aqui em São Paulo. Você vai conseguir encontrar lá a Exivis, tá? O Wagner e eu, e todo mundo da WDC, claro, presentes lá no nosso stand. Seria legal visitar a gente lá também. A gente agradece o convite de participar em conjunto, né? Queria deixar um recado para vocês que estão assistindo esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários do vídeo. A gente vai ajudar o time da WDC a responder essas dúvidas. A Carol, que não apareceu, ela está aqui, ela existe, tá? Ela existe. Carol está ali atrás. Dá um oi aí, Carol. Oiê. Bom, pelo menos a gente já ouviu ela, ela existe. Ela vai ajudar com todas essas respostas. É importante que a gente entenda as dúvidas de vocês, até para a gente se preparar melhor para atendê-los. Porque o Brasil realmente é um continente. O que a gente tem de necessidade no Sul é diferente da do Nordeste, diferente do Norte, etc. E a gente hoje, o recado vocês estão falando direto com o fabricante. Então, qualquer customização, qualquer adequação que você precise, a gente vai fazer o esforço máximo para conseguir adequar e deixar funcionando dentro do que você imagina ou pensa, ou do diferencial que você queira oferecer. Bom, e você, provedor, já conhece o nosso modelo de locação, o TAS? É claro que os produtos da Easyvis são passíveis de serem locados. Então, para você que já possui um contrato de locação conosco, você consegue aditivá-los para adquirir os produtos da Easyvis. E para você que não tem um contrato, claro, vale a pena entrar em contato com nossos vendedores e entender um pouco melhor. Todo mundo aqui está catequizado e entende muito sobre o modelo de locação. Hoje, o percentual, tá? Até acho que é importante esse dado para vocês, o percentual entre venda convencional e locação está quase meio a meio, é muito alto, porque de fato, para esse modelo de negócio, que é uma receita recorrente, o nosso modelo de locação, tá? Ele se enquadra perfeitamente. Perfeitamente, porque geralmente você consegue combinar a sua receita com a obrigação. Dentre Exatamente. todos os benefícios fiscais que o modelo oferece, isso também não deixa. É um OPEX, né? Então é um baita de um benefício, porque você está expandindo, crescendo a sua possibilidade de renda sem fazer CAPEX. Ou seja, sem tirar dinheiro do caixa da empresa. Agradeço, pessoal, pela essa assistência, né, desse vídeo. E também agradeço também ao Hugo, né, seu time aqui, essa participação, essa organização. Então, já estou muito empolgado ter essa oportunidade de te encontrar os provedores, né, e a gente ter um encontro presencial e a gente trabalhar essa parceria junto. Obrigado também, agradecer a toda a equipe técnica aqui do podcast, a WDC especialmente. Lembrando que a gente tem todo um material de apoio para vocês no nosso site, no exivis.com. A gente também tem as redes sociais no Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo nos comentários. Eu vou pedir para a Carol colocar os links aqui nos comentários. Siga a gente lá, tem bastante novidade e a gente vai ter todo um apoio para vocês na parte de marketing também. Então a gente tem vídeos, materiais falando sobre as câmeras, eu acho isso importante para vocês poderem divulgar. E uma coisa que é legal, que eu não falei, Hugo, que eu acho que vale a pena falar, a partir do momento que você virar um parceiro WDC e Exivis nesse projeto, você vai ter todo o suporte comercial nosso. Eu ajudo a treinar os seus vendedores a vender o produto, a gente Legal. pode desenvolver campanhas de incentivos. Então, todo esse apoio do pós-venda, você ainda vai ter com a gente também, tá bom? Obrigado mais uma vez. Hugo, de coração, muito obrigado Eu que pela agradeço. oportunidade. Acho que ficou claro aí para o pessoal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigado mais uma vez. Estamos chegando ao fim deste WDC Talks. Se você gostou desse conteúdo,
Não perca a oportunidade, se inscrevam nas nossas redes. Nós temos o canal do YouTube, nós temos o LinkedIn, o Instagram da WDC, conteúdos como este, inclusive o próximo que a gente vai fazer da EasyVis, para que você não perca, se inscreva em nossos canais. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.